Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcida vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Galera, vamos de Vasco, porque o Vasco não para. E hoje as notícias, né, não são praticamente só do Vasco, porque hoje nós vamos falar também a respeito de um rival, uma polêmica aí que aconteceu, né? Como você já sabe, tá aí na internet para todo mundo ver, as notícias já saíram. E eu tô vindo aqui apenas para poder estar falando, dando a minha opinião a respeito do fato que se encontra, né, do fair play financeiro aí, né, em que o Flamengo hoje é o protagonista, está entrando, né, de sola, de voadora aí nos times, aí no peito dos times, para poder fazer valer a sua vontade. Vamos falar também a respeito do gramado, reestruturação e muitas coisas aí, galera, nesse vídeo. Hoje o vídeo tá bombando, galera. Então a parada é o seguinte, vamos falar a respeito primeiro do Vasco da Gama, galera. O Vasco começou aí a reforma aí no seu gramado, vai fazer a troca, né? O que acontece? Tá rolando uma polêmica aí, o porquê o Vasco vai trocar o gramado se só falta 2 jogos. Seriam o Vasco e Mirassol e Vasco Internacional. O Vasco Internacional será o primeiro, no dia 28, e Vasco Mirassol no dia 3/12. Vão ser só apenas esses 2 jogos em São Januário e pronto. Se despedir de São Januário, porque irá ser fechado para a reforma. Porém, o Vasco já anunciou que não tem data para iniciar essa reforma. E o Vasco precisa trocar esse gramado não só apenas para o jogo contra o Internacional e contra o Mirassol, mas também visando a Copa do Brasil, galera. O Vasco está visando, né, uma final em São Januário. Caso o Vasco passe pelo Fluminense, que serão os 2 jogos no Maracanã, o Vasco pensa em trazer também o jogo para São Januário, caso algum dos times, né, ou o Corinthians ou o Cruzeiro passarem, né, a final vai ser lá e cá. Então o Vasco vai trazer para São Januário a sua final. Então eu acho que vale a pena realmente trocar o gramado. E outra, o gramado, cara, ele não é fixo. Eles já falaram que o gramado ele é tipo um tapete, ele vem em rolo, entendeu? Então ele chega em rolo e na hora de tirar ele também vai ser tirado em rolo para poder estar servindo o CT Moacir Barbosa ou até mesmo o CT aqui de Duque de Caxias, próximo da minha casa aqui, aonde o futebol feminino e a base sub-15 fazem seus treinos. Então, cara, não tem prejuízo, o Vasco não vai perder o gramado. O Vasco vai fazer aí uma reforma no gramado, vai tirar aquela mancha feia, vai deixar o gramado um tapetezinho, vai jogar contra o Internacional, contra o Atlético Mineiro, e aí pensando numa final contra, né, o Corinthians ou o Cruzeiro. Então tá tudo de boa, fiquem espertos, galera. Essa foi a matéria que eu li a respeito da troca do gramado. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aí, não tem nenhuma falcatrua, como todo mundo começou a levantar algumas dúvidas, por que vai estar trocando o gramado agora, se só tem 2 jogos. Então é isso. O Vasco está pensando na final da Copa do Brasil, por isso que precisa trocar o gramado, até porque a CBF já deixou bem claro que para a final da Copa do Brasil os estádios vão ter que se adequar aí as suas ordens, né, vamos assim dizer, para poder estar fazendo aí essa final bonita em seus estádios. Agora mudando um pouco de assunto, mas falando ainda do Vasco da Gama, o Vasco da Gama já fechou uma parceria aí, parece com o Botafogo, 250 mil por partida. O Vasco vai levar seus jogos, né? Mas temos também aí o Maracanã, em que o Vasco já assinou aí, pelo menos, se eu não me engano, 8 clássicos para poder estar levando para o Maracanã em 2026. O Vasco está tentando levar mais uns 4 clássicos, ou seja, firmando assim 12 clássicos no ano para o Maracanã. Então está sendo estudado, está sendo falado aí, viabilizado para que o Vasco leve os seus clássicos para o Maracanã, e aí ficaria aí 12 clássicos. Já temos 8, porém querendo mais 4 aí para estar firmando 12 clássicos. Então vamos aguardar para saber se realmente vai acontecer. Agora, também para janeiro, agora no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro vai se iniciar em janeiro por conta da data FIFA. Parece que nós não vamos ter o Carioca em 2026. Vai começar o Brasileirão,
né? E temos aí também a Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, e parece que não haverá o Campeonato Carioca por conta da data FIFA. Vamos ter, né, Mundial aí de seleções aí, né, Copa do Mundo em 2026, então por isso o Campeonato Brasileiro será adiado, né, adiado não, né, será antecipado para janeiro para poder se adequar aí à data FIFA. E aí, cara, o impedimento semiautomático já vai ser implementado já em janeiro, aí já no Campeonato Brasileiro de 2026, nós já vamos ter aí o experimento do impedimento semiautomático. Aos poucos, os juízes estão começando a deixar de ser valiosos, ou seja, por conta de muito erros humanos, a máquina vai começar a entrar em campo para poder estar fazendo esses impedimentos, para começar a marcar aquilo que os humanos não estão conseguindo marcar com eficiência, galera. Agora vamos falar a respeito aí de uma situação chata que está acontecendo, que seria o fair play financeiro, galera. Deveria ser um assunto bom para estar se falando, porém já começou a ser um assunto chato e polêmico. Tudo porque o Flamengo, né, o único clube, né, no Rio de Janeiro e no Brasil que se meteu em fazer uma proposta e, né, entregar a CBF. E aí o Flamengo chega de voadora, cara, nos outros clubes que estão passando por situações difíceis, né, financeiramente. O Flamengo está agindo como se ele nunca tivesse passado por situação ruim financeiramente. Ele age como se ele fosse... nós fomos sempre um clube rico, sempre tivemos uma boa gestão, o que não é verdade. E todo mundo sabe disso. O Vasco, né, entre os 4 do Rio, o Vasco encabeçava a dívida de devedores, era o clube que mais devia 750 milhões de reais. E aí, né, fizeram lá o dever de casa direitinho, sentaram, se organizaram e conseguiram equalizar. Porém, não foi também assim, da noite para o dia. E como eles falam, levamos 5, 6 anos para poder estarmos colhendo fruto do que nós fizemos. Só que vocês têm que entender o seguinte: vocês ficaram 5, 6 anos, né, colhendo fruto, trabalhando direitinho, beleza, mas vocês tiveram ajuda financeiramente da Globo, financeiramente da Lubrax, financeiramente, né, pode-se dizer do BNDES, que o Nico fala que não teve, mas teve, né, vocês tiveram aí ajuda, né, muitas vezes esqueci a empresa, cara. Então é muito fácil, cara, hoje chegar e falar que, nossa, os times hoje ficam julgando, né? Os times hoje que se encontram em situações financeiras ruins, como Corinthians, Vasco, entre outros, né? Principalmente a SAF também, que eles andaram criticando, de que não pode hoje, né, os times se valerem do que está acontecendo. Então vamos entender, cara. A primeira coisa é o seguinte: você sabe o que é o fair play, gente? Significa jogo limpo. Fair play significa jogo limpo. Fair play financeiro significa jogo limpo financeiro. Então, até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Realmente temos que ter uma administração limpa. Isso não ajuda somente os clubes, mas também ajuda o campeonato, torna o campeonato mais forte quando os clubes começam a se organizar financeiramente para poder estar fazendo a contratação. O problema é a forma que o Flamengo quer impor, né, o fair play. O Flamengo ele quer decidir como será o fair play e como a CBF tem que fazer. E isso aí é que está chateando muita gente e muitos clubes, porque o Flamengo, infelizmente, ele está nessa marra de querer decidir as coisas por todo mundo. Tipo, aqui é Flamengo e quem decide somos nós, e a gente quer dessa forma e assim que vai ser. E outra, mano, eu taco logo, foda-se, né? Pra mim vocês não são porra nenhuma, então, né, quer mandar, vai mandar na puta que te pariu. Aqui não. Aqui vai ser conforme o coletivo e não como, né, um só quer. Então o Flamengo hoje ele fez uma proposta e ele bate em cima da SAF, ele bate em cima da recuperação judicial, ele bate em cima dos gramados artificiais, né, para estar fazendo uma reestruturação em cima de tudo isso. Alguns pontos eu li a respeito da proposta do Flamengo e realmente alguns pontos são bons, são tranquilos, realmente se faz necessário algumas coisas, mas tem outras coisas que o Flamengo trouxe para o lado pessoal e começou a querer, mas tu tá falando isso porque tu é vascaíno e quem tá na recuperação judicial é o Vasco, quem tá fazendo SAF é o Vasco. Cara, não só o Vasco, mas o Corinthians está em uma situação
muito ruim. Temos o Bahia, que está lá com o Clube City, né? O Fortaleza, eu não lembro, acho que é o Bahia que está com o Grupo City. Temos o Botafogo, que tem o John Textor. Então tem vários clubes, cara, que se transformaram em SAF. Alguns clubes que estão em recuperação judicial, o que ultimamente é normal. Agora, a situação que eu tenho que falar é o seguinte: se o clube está em recuperação judicial, é porque o clube pretende pagar suas dívidas, pretende equalizar a sua situação financeira para começar a andar corretamente. E aí o Flamengo me vem com punições. Caso o time venha com recuperação judicial, ele quer punição, ele não quer que contrate ninguém. O clube que está em recuperação judicial não vai poder fazer praticamente quase nada, a não ser arcar com aquilo que ele já tem. E aí, filho, você prejudica o clube no campeonato, porque o clube acaba tendo que, pô, se eu não contrato ninguém, as chances de rebaixamento são grandes. E se é rebaixado mesmo, o valor, né, financeiro cai pra caramba, então é uma via de mão dupla, né? Eu acho que não pode chegar e isolar dessa forma, onde você vai prejudicar um clube. A recuperação judicial, ela é judicial, filha, não é feita às coxas. Então tem regras, tem tudo direitinho, ou seja, o clube não pode deixar de pagar. O Vasco fez algumas contratações e o Vasco está, né, honrando com essas contratações. O Vasco está pagando todos os jogadores em dias. Então, o fair play financeiro com o Vasco está funcionando. Agora, e quando se transformar em SAF? Irá continuar. O que o Flamengo começou a impor também a respeito da SAF é, no fair play financeiro, que o bilionário que vier a comprar o clube, né, e tornar o clube empresa, ele não poderá usar dos seus recursos pessoais para poder estar fazendo contratações, para poder estar fazendo isso, para poder estar fazendo aquilo. O clube terá que ter condições de se sustentar, ou seja, o clube ele vai gerar uma receita e essa receita terá que sustentar o futebol do clube sem que o bilionário bote, né, dinheiro para poder estar fazendo. E aí eu acho que, porra, cara, é meio que doentio, né, filho, isso aí do Flamengo, né? Isso é meio doentio. Tá com medo de quê, filho? Eu acho que tudo isso está girando em torno, sabe de quê? Leila Pereira e Crefisa comprar o Vasco. Esse é o medo, né, dos flamenguistas. E aí eu falo, cara, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Então eu compro um clube e eu não posso levantar esse clube com o meu dinheiro, eu não posso. Porra, vende, porra, o Flamengo também aí pra um bilionário, pra um shake, porra, vocês não são Flamengo, vocês não são os pica. Vende, porra, teu clube, vende pra porra de um bilionário aí, pra ele poder injetar dinheiro em vocês e transformar vocês aí no Real Madrid, porra, no Barcelona, no Paris Saint-Germain. Agora, você querer impedir, né, de que um gestor, de que um bilionário venha, compra um time no Brasil e ele venha injetar dinheiro para poder levantar o clube, aí, filho, é complicado. Ele pode comprar o clube, mas ele não pode botar dinheiro para poder contratar, ele não pode botar dinheiro para isso, não pode ter cheio de regras, pô. Agora, uma das coisas que o Flamengo pôs aí na proposta que eu concordo é o cara que vem aqui, o gestor que vem para comprar a SAF no Brasil e ele é dono de 3, 4 clubes fora do Brasil, ele não pode estar fazendo, né, o mecanismo aí de solidariedade. Pega o dinheiro daqui, joga ali, pega o dinheiro de cá, joga cá, pega o atleta de lá, leva, né, traz para cá, pega o atleta daqui, joga para lá só pro clube dele. Aí realmente, né, rola-se um favoritismo aí que não deveria e não poderia estar firmando. Mas fora isso, cara, então, assim, eu acho que tem algumas coisas aí que o Flamengo colocou bem, pontuou bem, eu concordo, e tem coisas que ele pegou mais pro lado pessoal, né, e aí tá trazendo essa polêmica, tá trazendo esse, né, esse furdunço todo aí. Então eu acho que a CBF vai sentar, vai ver o que, né, é bom nessa proposta, porque, gente, deixando bem claro, o Flamengo levou uma proposta para a CBF, ainda não virou lei, né? A CBF ainda não concordou com o que o Flamengo levou, as coisas vão ser debatidas e vão ser esclarecidas, e aí sim, né, vai ver o que pode ser feito, o que vai ser aproveitado que o Flamengo levou, o que não vai ser aproveitado. Então isso tudo ainda é uma proposta, não é nada ainda fixo. Então é isso aí, galera. Para o vídeo não ficar muito longo, tamo junto. Saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Valeu!